Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Andréia Luz e estamos aqui novamente na Sensorial FM com o programa Mulheres. E hoje nós vamos tratar aí de um assunto que é a intolerância religiosa, que desde as eleições de 2018 aumentou muito, tendo ainda se agravado mais na pandemia. Não sei se essa intolerância aumentou por causa do colapso da democracia, consequente de processos político, do discurso de ódio. O fato é que a intolerância mata, agride, ofende, magoa. É aquela coisa de que a minha verdade é absoluta e o desrespeito com a verdade do outro. Eu vou ler aqui uma carta, é um autor desconhecido, mas a carta foi escrita por uma pessoa da Umbanda. E por que falaremos disso hoje? Porque nas pesquisas dizem que é a religião que mais sofre preconceitos, seja na fala, né? Seja nas acusações, como em agressão. São as religiões africanas, são a Umbanda, o Candomblé, as religiões espíritas. Vou começar a ler aqui a carta. Você diz que a fé que eu pratico, seu Deus não vai aceitar. E ainda esbraveja que eu vou para o inferno. Mas eu prometo, não vou te levar. Então não tem por que você se incomodar. Quando eu faço uma entrega na encruzilhada, você não pensa duas vezes em chutar. E eu só te digo, cuidado com as energias que você pode carregar. Eu não me importo com o que você acredita, não ataco a sua religião. Em contrapartida, frequentemente se escuta: destruíram mais um barracão. Eu não vou tirar minhas guias, não vou tirar o meu branco e não vou deixar de reverenciar aquilo que eu acredito ser santo. Não quero sua aceitação e nem te agradar. Só pedimos insistentemente: respeite o meu sagrado. Se odeia Exu, se odeia Pombagira, não os procure, eles também não vão te procurar. Tem crenças para todo mundo, cada um no seu lugar. Só não desrespeite ou não nos ataque, porque isso já se repetiu por muitos e muitos anos, e eu repito, não vamos mais nos calar. E hoje eu trouxe aqui para o programa o Matheus, que é um menino que foi seminarista, passou a vida toda dentro da Igreja Católica, hoje mudou a sua religião e um menino muito carinhoso, muito carismático, muito bondoso, que pode aí falar para a gente claramente sobre o que é o preconceito. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo, se apresente, quem é o Matheus? Primeiramente, é uma grande honra eu estar aqui, dando essa entrevista a você, Andréia, à Rádio Sensorial FM. Eu me chamo Matheus, moro no interior do Paraná e eu tive uma jornada na Igreja Católica e atualmente eu sou umbandista, me vejo como espírito umbandista. Bem, então você vai conseguir falar para a gente com experiência de fato, né? O que é o preconceito em cima disso. Você, como ex-católico, hoje umbandista, como que foi essa transição e como você tem conseguido lidar com o preconceito? A transição de religiosidade é sempre muito difícil. Quando a gente percebe que aquela concepção que a gente construiu de Deus e da maneira como ele trabalha não mais está explicando a realidade, é um processo doloroso. É um processo assim muito difícil, porém é um processo muito necessário.
Eu me recordo, nessa transição de fé, de eu me deitar e eu me questionar: o que eu faço agora? Eu, pela fé católica, eu tinha o costume de rezar antes de eu dormir. E eu me questionava: e agora? Como que eu converso com o Senhor? Como que eu vou me reportar ao Senhor? Como que eu rezo? Eu rezo o Pai Nosso? Eu rezo a Ave Maria? Como que eu vou conversar com você? E eu me lembro que a minha única oração que eu fazia à noite, nesses momentos difíceis de transição, era aquela que não tinha uma forma. Eu deitava e eu falava: olha, você sabe o que eu estou passando. Eu não sei como rezar, eu não sei mais a que religião eu pertenço. No começo, essa transição foi muito difícil. Desconstruir antigas raízes que eu tinha para construir novas foi um processo doloroso, mas foi um processo que hoje em dia eu vejo que foi necessário. E como você conseguiu lidar com o preconceito? Porque você era um seminarista, né, católico, que queria ser padre, e de repente você saiu e acabou saindo de tudo. Como você conseguiu falar para as pessoas à sua volta, para a sua família, para os seus amigos, isso? Sim, exatamente, Andrea. Eu estava no centro, assim, no ventre da fé católica, né, me preparando para ser padre. E aí foram dois choques para mim. O primeiro choque que eu fui perceber foi aquele que eu não servia para o sacerdócio. Esse foi um choque muito grande para mim. E o segundo choque é que eu não servia para ser católico. Esse foi um choque também muito grande para mim. Eu fiz esse processo, graças a Deus, e por pura sorte, eu sempre fui bem amparado de padres com inteligência incrível. Eu sempre fui bem amparado, com um monte de pessoas ao meu redor que sabiam do conteúdo e foram me instruindo ao longo do tempo. Então, eu sou muito racional. E para mim compreender as coisas, para mim desenvolver a minha fé, eu preciso e muito perceber aquela fé presente na realidade. E com o passar do tempo, eu pessoalmente eu percebi que a fé católica, ela era muito mais de sentar, assistir do que participativa para mim, né? Isso foi uma visão minha. Não foi uma visão, eu não posso generalizar aqui essa visão, mas eu fiz esse movimento. Eu parei e me questionei. Eu me questionei em tudo que foi possível, eu me questionei. E inclusive, eu, para um católico, eu cheguei até a questionar a Eucaristia. E quem é católico conhece muito bem o mistério da Eucaristia e percebe que o centro da fé católica é a Eucaristia. E eu, nesse processo, eu desconstruí, inclusive, a concepção da Eucaristia. Vamos dar uma pausa e já retomamos com o segundo bloco. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Nesse processo que eu tive de desconstrução da minha fé para a construção de uma outra fé, eu fiquei desamparado em meios espirituais. Eu tenho amigos da Umbanda, inclusive um amigo meu, Baltazar. Ele já está se encaminhando para se tornar pai de santo. Eu conversava muito com ele na época do seminário, obviamente, à escondida, né? E ele me explicava muitas coisas, ele me explicava muito da fé católica, também muito da fé da Umbanda. Ele conseguia fazer essa conversa comigo. E ele fazendo essa conversa, ele me mostrou e me explicou com carinho, que é uma coisa muito interessante, que hoje em dia a gente tem muito mais das outras fés no nosso dia a dia do que propriamente da fé católica.
Então o Baltazar, ele me mostrou e ele foi me explicando a fé da Umbanda. E eu fui me identificando. E foi esse o ponto. É esse o X, é esse o meu norte para qualquer religiosidade. O se identificar. Não tem. Quando a gente se identifica com uma crença, quando a gente se identifica com um pensamento, com uma religião, nada vai abalar a nossa fé. E eu percebi que eu começava isso ainda no processo, né, de construção da minha fé, eu começava a me identificar muito mais com as entidades da Umbanda, com a fé da Umbanda, do que com a fé católica. Eu me percebia muito mais próximo, firmando uma vela para Preto Velho, firmando uma vela para Iemanjá, para Xangô, do que indo à missa. E até hoje em dia, eu me vejo muito melhor, eu me vejo mais feliz e mais realizado dentro da Umbanda, né? Esse foi o meu processo. E quanto à sua pergunta, né, de como que foi a aceitação ao meu redor. Bem, uma, uma fala que eu tenho para mim, que é a fala de Pai Tomé de Aruanda, o preto velho Pai Tomé de Aruanda, que me aconselhou bastante, tenho um carinho enorme por ele. Ele me falou assim: meu filho, sabiá quando canta, não canta para os outros admirar. E eu compreendo nessa fala do Pai Tomé que a minha fé, eu não devo exercitar a minha fé para justificar os outros. Eu não devo exercitar a minha fé para mostrar para os outros que eu sou feliz nela. Se eu sou feliz nela, eles vão perceber, sem eu ter a necessidade de mostrar para os outros. E quando o Pai Tomé me disse isso, eu pensei comigo mesmo, verdade, não tenho por que eu mostrar que eu sou da Umbanda, não tenho por que eu anunciar aos 7 ventos que eu sou da Umbanda. Quem deve saber, vai saber, e vai me ver feliz e vai compreender. Quem não compreender a minha felicidade, infelizmente não está apto para estar no meu caminho. Foi esse o pensamento, foi esse o processo que eu fiz. Então eu cheguei para minha mãe, numa missa, eu levei ela na missa, inclusive, e falei para ela: mãe, para você tudo isso é religioso, é mistério. Mãe, eu já compreendo todo esse mistério, e esse mistério não me prende. Isso no meio da missa. Eu falei: mãe, o padre vai fazer isso, simbolizando aquilo. Para mim, tudo isso é interessante, mas não como verdade de fé. E realmente é interessante ver a construção religiosa da Igreja Católica. Mas para mim, não. Eu falei para ela: mãe, eu me vejo como espírita, e graças a Deus, o que me ajudou muito foi eu ter parentes também espírita. A minha tia também é da Umbanda, né? Então isso me ajudou demais da conta. Foi um processo longo, doloroso, porque muitas vezes eu tive que tomar um balde de paciência para explicar para a própria mãe, né, que Exu e Pombogira não eram do mal. Para explicar para ela que aquela vela preta que eu estava indo firmar no cemitério era para proteção e não para destruir alguém, né? Muitas vezes eu fazendo trabalho na cozinha, né, fazendo padê, eu falava para a mãe: mãe, esse elemento aqui simboliza isso, não estou botando o nome de ninguém aqui. E aos poucos eu fui explicando para ela, caminhando com ela, e hoje eu já tenho uma liberdade muito melhor porque ela já compreende muito bem. Os meus familiares todos sabem que eu não sou mais católico, que eu sou da Umbanda, né? É, alguns que são mais extremistas, né, mais arraigados, mais segurados na fé católica, ainda ficam meio receosos, né, de conversar comigo sobre o assunto, né? Mas todos me conhecem, conhecem a minha índole, e todos sabem que eu não vou estar fazendo trabalho negativo para ninguém, e todos me respeitam acima de tudo, né? Que eu acredito que seja o mais importante, né? O respeito, né? Não adianta a gente querer construir uma religião sem o respeito.
Então, resumindo as minhas ideias, né, concluindo aqui essa pergunta, a intolerância ela vai surgir no ego do homem, no ego da pessoa que acha que contém aquela religião e que consegue manipular aquela religião. Mas não, ninguém contém nada. Essa é a mensagem principal do Cristo, de todos os profetas que pisaram aqui na Terra. Essa é a mensagem principal. Ninguém contém nada. No budismo tem uma máxima bem interessante, que ela diz mais ou menos assim, pode ser que eu erre, se eu errar eu peço desculpa aos budistas. É, a vida é feita não para você, não, perdão, tenha as coisas sem as coisas terem você. Acertei. Vamos dar uma pausa e já voltamos para o terceiro bloco. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Matheus, você falou aí um pouco sobre a sua trajetória, né, de uma religião para outra. Mas vamos falar agora um pouco da intolerância religiosa no geral. Porque quando a gente fala de intolerância, a gente não está falando somente do catolicismo, do umbandista, a gente está falando de todas as religiões no modo geral. Essa coisa, né, da verdade, a minha verdade, a sua verdade, quem está falando a verdade. Eu queria que você me falasse aonde começa esse discurso de ódio, aonde você acha que começa esse discurso de ódio? É uma pergunta muito interessante e muito válida, André, você me questionar isso, tá? Aonde que surge a intolerância? A intolerância surge no ego do ser humano, tá? Eu duvido, e aqui, para quem quer que esteja ouvindo, né, que tenha religião que incite o ódio, inclusive a cristã. Eu, pelo meu conhecimento, pode ser que algum ouvinte possa depois entrar em contato com a senhora, ou enfim, e dizer que não, que eu estou errado, mas pelo meu conhecimento, em nenhum momento na fé cristã, Jesus incita ao ódio. Muito pelo contrário, se a gente pegar o contexto histórico de Jesus, a gente vai ver que era um contexto assim muito materialista. As pessoas pensavam muito no material. As pessoas se matavam por meio metro de terra naquela época. E Jesus vem justamente para mudar essa concepção, mudar essa humanidade. Tem um professor, ele é esotérico, ele não é nem da Umbanda e nem kardecista, ele é esotérico. É professor Laércio Fonseca. E ele comenta que se não fosse a intervenção kármica de Jesus Cristo naquela época, naquele momento da humanidade, a humanidade não teria se encaminhado para o que ela é hoje. E realmente, a humanidade não teria se encaminhado para o que é hoje sem os grandes profetas, né? E aqui eu não falo só de Jesus Cristo, falo de todos os outros. A religião, tá querendo ou não, ela tem um papel social político na sociedade, que é construir o código moral e ético da pessoa. Não tem. Desde pequeno, a gente é instruído a caminhar dentro de um código moral e ético. E esse código ou é o código religioso ou é o código civil, né? Por que que você não bate no amiguinho? Primeiro porque o anjinho da guarda não gosta. Não é assim que a gente é ensinado? É. Por que você não bate no amiguinho? Primeiro porque o anjinho da guarda não gosta. Mais pra frente, quando a gente se torna adulto, a gente percebe que a gente não bate no amiguinho porque a gente vai ferir a lei. Então, primeiramente, a gente é educado no código de éticas religioso. E depois, mais para frente, quando a gente começa a ter noção social da vida, a gente é educado no código de éticas social.
E isso é muito interessante, porque se o contexto social de um país muda, os códigos de éticas religiosos também vão mudar. Olha que interessante. Não devia ser assim. O código de ética religioso deveria ser pessoal e, acima de tudo, prevalecer o bem, não uma religião. Em nenhum momento Jesus vem para fundar uma religião. Jesus vem para que todos tenham vida e tenham em abundância. Buda também, em nenhum momento Buda vem para fundar uma religião. Maomé, Maomé não vem para fundar uma religião. Todos esses grandes profetas que a gente conhece não vieram para fundar religião em nenhum momento. Em nenhum momento. E você pode pegar o Alcorão, você pode pegar a Bíblia, você pode pegar os ensinamentos do budismo, e você perceberá que em nenhum momento funda-se uma religião. Funda-se princípios para a humanidade caminhar nesses princípios. O homem que, por conta do seu ego e por conta da necessidade de ter as coisas, materializa o transcendental e transforma em religião. E é aí que a gente vai ter, por conta do ego humano, a intolerância religiosa. A gente vai ver, então, uma religião querendo dizer que a outra está errada. E uma religião não diz que a outra está errada. Porque não é papel da religião dizer qual religião está errada, não. Não. O papel da religião, o papel social político da religião é, além de tudo, além de manipular as massas, infelizmente, é também confortar o ser humano na sua existência pífida, na sua existência sofrida, na sua existência chata. Como o cenário social político mudou para um cenário um pouco mais conservador, as religiões mais conservadoras, ou melhor, os pontos de vistas mais conservadores, se levantaram com muita força. Se levantaram com mais ego, com mais poder, com mais, abre aspas, propriedade, né? Estava até anteontem comentando com um amigo meu, que ele mora em Parnaíba, Pernambuco, e ele comentou que o assentamento de Exu do terreiro dele amanheceu quebrado. Amanheceu quebrado, amanheceu jogado no chão. Para quem para quem está nos ouvindo e não conhece da religião da Umbanda, né? E, tem alguns terreiros que no portão fica o assentamento de Exu, né? E algumas religiões, ou melhor falando, as vertentes mais fortes, as vertentes mais, como posso falar assim, as vertentes mais extremistas da Igreja Católica, né? Ou melhor falando, as vertentes mais extremistas do cristianismo foram lá no terreiro do meu amigo e destruíram o assentamento de Exu, que ficava em frente ao terreiro dele. E não é o primeiro caso que a gente vê de intolerância semelhante a esse. Sabe que existe ali alguns pontos do que você está dizendo, né? Eu estudei um padre filósofo, eu não me recordo agora o nome dele, mas tinha algumas coisas interessantes que ele dizia. Uma delas era que não existe religião única e verdadeira e nem perfeita, porque a religião é feita pelos homens e os homens não são perfeitos, né? Sendo assim, toda religião vai ter a sua falha. Segundo ponto que ele dizia, que você não precisa estar entre paredes para rezar ou pedir para Deus algo ou até pedir perdão, porque Deus sabe o que está no seu coração. Então, a partir do momento que você fecha os olhos para se conectar com Deus, seja aonde for ou como for, se você for realmente sincero, você vai se conectar. Porque antes mesmo de você pedir, Deus sabe as suas necessidades. Então, antes mesmo de você pedir perdão, Deus sabe se você está realmente arrependido ou não. E aí a gente entra na intolerância quando não é a religião que aponta o dedo para a outra, mas são os membros da religião. Então, eu conheço, como eu trabalho
com o público, né? Eu conheço pessoas de todas as religiões e eu conheço pessoas de todos os tipos. Eu conheço pessoas que são boas e são cristãs, pessoas que são ruins e são cristãs, pessoas boas que não são de religião nenhuma e pessoas ruins que não são religião nenhuma. E aí você veja bem se você entende o que eu quero te dizer. Não é a religião que transforma a pessoa em preconceituosa, em ruim. É a pessoa. São os seus princípios e os seus julgamentos e aquilo que você considera certo ou errado. E aí você aponta o dedo para o outro. A gente vai dar uma pausa e aí no próximo bloco você responde aí a minha pergunta. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Bem, Matheus, deixei aí uma pergunta para você no ar. Continue. Exatamente, André, exatamente. Para a gente compreender muito bem o que está além da nossa existência, a gente precisa fazer uma série de movimentos mentais, uma série de exercícios mentais, para a gente se desprender de duas coisas. A primeira delas, Deus, e a segunda dela, religião. A gente precisa compreender que Deus não está ligado a uma religião, não está ligado a uma crença, tá? Religião vem do latim, olha eu botando as aulas de latim em prática, e significa religar, né? Então, o que é esse religar? É reconectar a criação que está aqui com o Criador. Agora, como que vai ser essa conexão? Fazendo uma metáfora aqui. Vai ser um cano de esgoto? Vai ser um cano de 20 milímetros? Vai ser uma fibra ótica? Como que vai ser? Isso é a criatura que vai escolher. Essa religação, quem vai escolher vai ser a criatura. Se para mim Deus está presente na matemática, no mistério dos números, a minha religião será a matemática. Se para mim Deus está presente nos princípios da Igreja Católica, para mim Deus é mais ordenado assim, para mim tudo bem. A gente precisa compreender que Deus se faz no universo sem religião. E antes mesmo de você querer ter uma religião, Deus já queria você. Deus não quer você por conta da religião. Ele quer você porque você faz parte da criação. Eu tenho uma metáfora que um dia eu quero transformá-la num pós-doutorado. Vamos imaginar aqui, essa metáfora é um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar ela sem perder a essência dela, porque para mim é essa a visão primordial de Deus, para mim. Vamos imaginar aqui 5 filhos, tá? E vamos imaginar um avô, um pai, ou melhor falando, um pai com 5 filhos. Esse pai chamou os 5 filhos em leito de morte e deu para eles objetos deles, com a seguinte ordem: eu quero que vocês contem para os meus netos a minha história, de acordo com isso aqui, de acordo com o objeto que eu dar a vocês, o resto eu vou queimar. Para o primeiro filho, ele deu o seu diário, contando os seus pensamentos. Para o segundo filho, ele deu suas roupas. Para o terceiro filho, ele deu o caderno contendo as anotações de emprego, as anotações do trabalho. Para o quarto filho, ele deu
um caderno contendo pensamentos filosóficos, divagações e questionamentos. E para o quinto filho, ele deu uma caderneta de finanças. Então, o que que se sucedeu, né? O Pai Supremo veio a falecer. E como ordem que ele pediu em leito de morte, tudo foi queimado. Todo e qualquer resquício da existência desse Pai Supremo foi jogado fora, foi incinerado. Somente ficou esses 5 objetos para esses 5 filhos. E os 5 filhos então chamaram os seus filhos netos do Pai Supremo e falou assim: seguinte, eu vou contar a história do vô de vocês. Lá foi o primeiro pai, e o primeiro pai começou com as cadernetas, né? Com o diário. Olha, o pai de o vô de vocês era assim, assim, assado. Olha os pensamentos que ele tinha. Eram pensamentos interessantes, não é? O vô de vocês era um excelente escritor. Veio o segundo pai, que ficou com as roupas. Olha, o vô de vocês vestia essas roupas aqui. Essa roupa aqui ele usava para isso, essa outra roupa ele usava para aquilo. Olha como que o vô de vocês era estiloso, né? Veio o terceiro pai. Olha, o vô de vocês era uma pessoa muito trabalhadora, ele focava somente no trabalho, para ele o que importava era o trabalho. Veio o quarto vô com a caderneta de pensamentos filosóficos. Olha, o vô de vocês era uma pessoa muito reflexiva, ele se questionava muito, olha aqui os questionamentos que ele levantava. E por último veio o quinto e último filho. Olha, o vô de vocês era um vô assim muito matemático, muito calculista. Olha aqui como ele era organizado financeiramente. Pois bem, um certo dia se encontraram num jantar na ceia de Natal, todos os netos. E esses netos começaram a debater como que seria o vô que eles tinham. O primeiro começou: pelo que eu sei, o vô era um grande estiloso, o vô se vestia muito bem. Aí tá. O outro: não, tu tá falando mentira. O vô não se vestia bem. O vô não tinha tempo para pensar em moda. O vô, ele trabalhava o tempo todo. Olha aqui, meu pai me deu isso aqui, e isso aqui comprova que o vô era pensador em trabalho. O outro bem: não, 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 tá errado. O vô não era pensador em trabalho, não, não. O vô, o mais certo que o vô era que o vô era um filósofo. Olha aqui os questionamentos dele. Daí veio o outro e disse: não, vocês estão tudo errado, gente. Como que pode? Vocês não estão pensando direito? O vô era matemático. Olha aqui as finanças dele. Olha como que ele organizava tudo. Daí veio o outro e falou: não, não, tem coisa errada aí, gente. Porque vocês estão mentindo. O vô não era nada disso que vocês estão falando. Eu tive contato no diário dele. O vô não era nada disso, não. E aí então as crianças começaram a brigar entre si. Passaram a ceia de Natal inteira brigando entre si, tentando compreender o vô, através de cada objeto. Eles perderam a ceia de Natal. No final vieram os pais e disseram: o vô era tudo isso. Não era somente a caderneta, somente as roupas, somente o diário ou somente os pensamentos que ele anotava. O vô é tudo isso. Nós, Andréia, quanto humanidade, a gente está perdendo um tempo crucial em tentar compreender qual que é a religião mais perto de Deus. Estamos se esquecendo que todas, se a gente parar para fazer um contraste, todas expressam a imagem de Deus. Ah, mas tal profeta deixou para ele mesmo. Sim, todos os profetas que vieram de Deus falam que são o único canal para Deus. Então, qual que é o canal certo? Qual religião que eu escolho? Se todos os profetas dizem que levam a Deus, né? Maomé leva também a Deus, Jesus também leva a Deus, né? Buda também leva a Deus. E agora? E agora? Acredito que o budismo não, mas enfim. E agora? Qual religião que eu escolho? A que não me der, a que não me cobrar dinheiro para ficar nela? Não, a gente escolhe aquela religião que se sente feliz. Aonde que surge o preconceito, né? Fechando a minha ideia aí com
com essa metáfora. Ela surge quando a criança que está contendo o caderno de finanças do vô acredita, pensa e protege fielmente que o vô era um matemático incrível. Mas o vô deles não era só um matemático incrível. Ele era estiloso, ele tinha pensamentos filosóficos, ele pensava no trabalho o tempo todo. Então, a gente precisa se desprender desse pensamento. Deus não se manifesta numa religião. Deus se manifesta na criação dele. A religião é a maneira que a gente constrói para ter um contato minúsculo com essa manifestação dele. E aqui a gente vai ver várias e lindas maneiras de contato. Desde a Eucaristia na Santa Missa até a incorporação de Exu no centro espírita. E tudo isso é Deus. E tudo isso é muito lindo de ver. E tudo isso não é válido intolerância. Vamos dar uma pausa e já voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Agora, o que eu achei lindo que você finaliza aí é que, veja bem, você foi um menino católico, que nasceu católico, que cresceu numa cidade. Eu me lembro que uma vez você me disse que a cidade é católica, mudou de religião, mas você não desrespeitou a religião. Olha como é que você fala, que Deus está na Eucaristia. Então você acredita nisso e você respeita isso. Hoje você encontra Deus em outro momento, em outro lugar. Ou seja, Deus vai estar no pãozinho da Santa Ceia de uma igreja evangélica, Deus vai estar na comunhão de uma igreja católica, Deus vai estar no Exu, numa Umbanda e assim por diante. Em cada religião tem o seu ritual de acesso a Deus e ele vai estar em todos esses rituais. É isso ou entendi errado? Sim, você entendeu perfeitamente, Andreia, e é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo, e talvez aqui quem é católico, quem já foi católico, possa compreender melhor. Existe um preconceito muito grande dentro da Igreja Católica sobre a corrente chamada Renovação Carismática Católica, a famosa RCC. O pessoal mais tradicionalista não curte muito essa corrente, porque é uma corrente de oração católica mais puxada para o neopentecostalismo. Pois bem, por quê? Por que existe esse preconceito? Porque foge de uma série de normas e regras que essas pessoas mais tradicionalistas construíram. Então, não existe, eu ouvia muito isso, não existe comprovação de que Deus vai se manifestar na oração em línguas. E eu me questionava, por quê? Se Deus se manifesta no choro de uma criança que nasceu, a coisa que uma mãe, quando está numa sala de parto, mais quer ouvir, mais pede para Deus ouvir na hora do nascimento, é o choro da criança. Se Deus se manifesta no milésimo de segundo de um acidente de carro, como que Deus não vai se manifestar ali também? Compreende? A gente tem que desconstruir essa ideia de códigos e normas. Sabe por quê? Sabe a última vez que Jesus Cristo teve acesso a códigos e normas? Foi com os fariseus. E eu me recordo claramente de que na Bíblia está escrito
Não sejais fermentos, sejais, oh meu Deus, perdão, não sejais fermentos dos fariseus. E ser fermento dos fariseus é justamente isso que eu vejo ou até hoje em dia. É falar para a pessoa que tudo bem ela estar na Umbanda porque Deus ainda vai operar milagres. Não, Deus não vai operar milagres porque Deus não é um médico de convênio. E Deus não vai operar milagres numa vida que já é um milagre, compreende? Para aquele que vive bem, a vida já é um milagre, não tem o que Deus operar. Então, a concepção de que o irmão precisa de uma operação de milagres na vida dele é uma visão preconceituosa, é uma visão de intolerância religiosa. E eu queria terminar essa minha fala aqui com embasamento jurídico, que eu pedi para um amigo meu que é advogado, né? Artigo 5º da Constituição Brasileira de 88. É crime com provisão de multa de de 3 a 1 ano, de 3 meses a 1 ano de reclusão. Olha que interessante. Então, escarnecer, difamar ou diminuir alguém publicamente por conta da religião é passível de prisão. Sobre a herança de questões culturais de outras, né, religiões. Pois bem, vamos dar um pulinho no Natal, né? E aqui o meu discurso, eu vou me voltar somente para um discurso religioso, fora de fé. Vamos começar com um símbolo do Natal muito famoso, a guirlanda. A guirlanda, ela é aquele círculo bonito, verde, né? Cheio de pimpolhos, de galhos, né? Aquele círculo que todo mundo conhece a guirlanda. Pois bem, vocês podem procurar. A guirlanda não é um símbolo cristão. A guirlanda é um símbolo pagão. É um símbolo criado pelos povos bárbaros para fazerem relação com o deus cornífero, deus da primavera. E aí você entra nas igrejas católicas, você vê a guirlanda bem bonita nas portas, né? Você vê também às vezes uma guirlanda montada ao redor do Círio Pascal não, perdão, da coroa do Advento. Então assim, a guirlanda, que é um símbolo, não é originário cristão, está presente sim. Outro símbolo muito famoso, né, que não é originário cristão, mas que as pessoas adotaram, assim, que é muito interessante a gente ver. A própria data, 25 de dezembro. Não existe comprovação de que realmente é dia 25 de dezembro. Foi colocado essa data do dia 25 de dezembro por conta de, primeiramente, de cálculos feitos que aproximadamente seria nesta data. E também porque dia 25 de dezembro a gente tem o solstício do inverno, os povos bárbaros antigos comemoravam o deus Sol. E se a gente parar para analisar um pouquinho, toda a correlação no Natal com o nascimento de com o nascimento de Cristo é voltado para a luz, para o sol que vem, Cristo que é a luz da manhã e tudo isso. Em nenhum momento eu escarneci a fé católica, né? Devo confessar, né? Não vou ser hipócrita aqui. Em alguns momentos, por imaturidade e por falta de conhecimento, eu acabei sim ridicularizando a fé. Mas isso foram momentos imaturos, foram momentos de falta de compreensão das coisas. Uma coisa que eu aprendi muito importante, isso quem me ensinou foi um outro seminarista, é que eu não posso retirar a fé do outro se eu não tiver capacidade e moral para reconstruir ela. Vamos dar uma pausa e já voltamos.
Sensorial Espaço Terapêutico, localizado no Boqueirão, na cidade de Praia Grande, é um local para você realizar cursos e atendimentos, como com o baralho cigano, o tarô, o jogo de búzios, também fazer tratamentos psicoterapêuticos individuais, tratamento com massagens. É um espaço preparado para receber você com toda a infraestrutura e o conforto necessário. Consulta nosso site, veja toda a nossa agenda de cursos. Temos também a loja online com diversos produtos. Então acesse agora sensorialet.com.br. Sensorial Espaço Terapêutico, expandindo consciências. Bem, eu quero agradecer, Matheus, pela sua disponibilidade. Intolerância religiosa é um assunto que precisamos aí fazer mais programas. Semana que vem eu farei um outro programa sobre intolerância religiosa. Então, as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo programa. Se alguém quiser mandar mais alguma coisa, e se alguém quiser um espaço para falar, a gente vai abrir. Mas eu acho que o principal é assim, né? A gente está falando de amor. Ninguém aqui está vindo para desrespeitar ninguém. Então, você, Matheus, não veio para desrespeitar a sua antiga religião e nem nenhuma outra. Você veio para explicar os pontos da intolerância até que você sofreu. A mesma coisa somos nós. Nós não estamos aqui querendo levantar polêmicas e nem brigas de uma religião para outra. A ideia não é a gente dizer a minha é boa, a sua é ruim, a minha está certa, a sua está errada. Mas a ideia é mostrar que o maior de tudo é Deus. Estamos que nem os filhos lá, os filhos e os netos dos livrinhos que o Matheus deu como exemplo. Cada um leu uma história, cada um aprendeu de uma forma, então cada um tirou as suas conclusões, e aí um filho está brigando com outro filho para provar que o meu está certo e o seu está errado. E a questão aqui não é pontos de vista, a questão é o amor. A gente tem que amar o outro, né, como Deus nos ensinou, e respeitar a opinião do outro. E aí eu diria assim, se eu não concordo com a opinião do meu irmão, então eu rezo por ele. E ele deveria fazer o mesmo por mim. E se todo mundo tivesse esse tipo de pensamento, ao invés de discutir, ao invés de brigar, ao invés de ficar ofendendo um ao outro, agredindo um ao outro, o mundo seria bem mais simples. E a gente não ia ter tanta morte, tanta violência em nome de Deus. Porque Deus nunca foi isso, Deus sempre foi amor. O programa só agradece a sua presença, obrigado pela tua coragem, obrigado pelas suas palavras, você é um menino maravilhoso, eu espero que Deus abençoe muito a sua caminhada. Bem, eu agradeço, Andréia, pelo momento, eu agradeço pelo espaço. É sim um conteúdo assim que devemos comentar muito, devemos falar muito sobre isso, porque é um assunto muito delicado e é um assunto que não tem solução, a não ser a educação. Tudo começa na educação. Então, informação nunca é demais. Compreender a realidade do outro também nunca é demais. E eu gostaria aqui de encerrar lendo um poema que eu acho esse poema lindo. É um poema cantado, na verdade, mas eu não tenho voz para cantar, que expressa justamente isso. Eu não falo amém quando falo com meu Senhor. Desculpa-se em outra língua, o que arô. Meu santo fala iorubá e não latim. Ora iê o, ogunhê, odoiá, obá xireobá, caô cabecilê. Esse dialeto eu sei pronunciar, moleque. Mas infelizmente não tinha essa opção na FUVEST. Macumba? Só se for em dia de santo e eu tiver que tocar a cabaça até de manhã. Sim, sou macumbeiro, mas se você for da gira, pode me chamar de Ogã. Chuta que é macumba, chuta mesmo, chuta sim. Até porque o Egum corre atrás de você e não de mim. Já pensou se eu decido me vingar de você? Dar cigarro e cachaça de encruzilhada para fumar e beber? Já que você não acredita, nada ia acontecer. Aí sim irão entender o que a esquerda pode fazer. Meu tranca-ruas
me destrancou de uma prisão, que eles chamam de instituição de educação. Ajudei a ocupar a minha escola, sim. Parecia até que tinha baixado um Exumirim. Agora aguenta. E essa é para esse bando de infeliz. Pois quando eu inventar o meu livro de história, vai ser com a minha raiz. A autoria é de Lucas Coca Penteado. E é com esse poema que eu encerro a minha fala sobre intolerância religiosa. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço. E finalizamos esse programa, né? Mais uma vez, com um tema delicado. É muito complicado a gente invadir o espaço do outro. E é muito complicado eu ser dono da minha verdade. Então, a minha verdade é única e absoluta. E aí eu não estou disposto a ouvir a verdade do outro. Infelizmente, apesar de estarmos em 2022, as pessoas ainda morrem por suas escolhas, né? Morremos porque somos mulheres, morrem porque são negros, morrem porque são homossexuais e morrem porque escolhem uma religião diferente da religião que a sociedade diz ser, né? A questão é que Deus é amor. Sendo assim, não importa se você é evangélico, não importa se você é cristão, não importa se você é candomblé, não importa se você é umbandista, não importa. O que importa é o respeito. Então, a minha verdade tem que ser o respeito à verdade do outro sempre. Eu acho que isso é que a gente tem que encerrar o programa neste pensamento, entendeu? O respeito, a empatia, eu respeito o outro. Eu não sou obrigada a ir, eu não sou obrigada a participar, eu não sou nem obrigada a entender a religião do outro, mas eu tenho a obrigação moral e ética de respeitar o outro. Encerro esse programa desejando a todos uma semana abençoada, muita luz e um beijo no coração de todos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.